aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje é o seguinte, diferente do que normalmente eu faço nas listas de final de ano, vocês me pediram algumas coisas diferentes dessa vez. E uma das coisas que vocês me pediram foram álbuns esquecidos de 2023, ou seja, aqueles álbuns que foram lançados por artistas que a gente até gosta, mas, num geral, esses álbuns acabaram esquecidos mesmo pelo público ao longo dos meses, porque eles deram atenção para outras coisas. Isso daí não significa que o álbum seja ruim, viu, gente? É só mesmo que o público acabou esquecendo que eles aconteceram de certa forma nesse ano. Então aqui a gente vai relembrar alguns deles. Antes da gente começar, já sabe, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, já se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop, falo de outros assuntos como Hollywood e cinema e vai ser maravilhoso ter você aqui com a gente. Além disso, tem a loja de camisetas aqui do canal com várias estampas inspiradas pelos artistas que eu trago aqui. Se por acaso você ainda não conhece, clica no link que está fixado no topo aqui dos comentários ou na descrição desse vídeo, que você vai ser redirecionado e vai conferir todas as estampas. É uma mais linda que a outra. Vamos começar com o álbum Diamonds and Dance Floors da Ava Max, que foi, sem dúvida, um dos álbuns mais gostosos do pop no ano de 2023. Mas ele acabou sendo totalmente esquecido, até mesmo pela própria gravadora que não promoveu o disco. Vale lembrar que isso foi uma das reclamações que a gente mais fez aqui no canal em relação ao nome da Ava, porque ela foi totalmente colocada de lado em qualquer coisa envolvendo o lançamento, promoção, pós-era desse álbum. O álbum teve dois singles principais inicialmente lançados, Maybe We're the Problem, assim como Million Dollar Baby. Depois que o álbum saiu, algumas músicas foram lançadas aí com alguns vídeos promocionais no YouTube mais visualizers. A música Weapons, Dancing is Done, One of Us e Ghost. O álbum acabou esquecido por principalmente ter vazado quase 4 meses antes do seu lançamento oficial e a gravadora ficar mudando o tempo todo a data de lançamento do projeto. Quando o álbum finalmente saiu, ele acabou não impressionando o público, porque todo mundo já estava esperando aquilo ali da Ava, e por conta disso, acabou tirando pelo jeito o interesse de promover esse disco a longo prazo. A gente sabe que a Ava Max fez a turnê do disco, ela conseguiu ali entregar várias coisas nesse ano de 2023 no aspecto de estar fazendo shows memoráveis, de arrumar confusão no palco também, porque um cara foi lá e deu um socão na cara dela, que gerou até uma grande discussão sobre essas invasões no palco de artistas, né? Mas assim, num geral, é muito chocante da gente pensar que a música mesmo acabou sendo esquecida. E o álbum também não recebeu uma quantidade de streams expressiva como muitos esperavam que ele fosse receber. A seguir, o álbum Hush, do Måneskin, que foi lançado em janeiro desse ano, bem perto aí do álbum da Ava Max. Pelo sucesso que o Måneskin conquistou no ano anterior, era muito esperado que esse álbum elevasse eles para um status completamente novo, mas isso daí não aconteceu. A gente sabe que um dos virais do Hush foi, sem dúvida, aquela crítica da Pitchfork, detonando o álbum em todos os aspectos, e foi uma crítica absurdamente pesada. E para Pitchfork, que é uma revista bem relevante, muitos acreditam que tenha sido um dos principais catalisadores para o flop do álbum e para as pessoas ignorarem o projeto a longo prazo. Vale lembrar que sim, o projeto é genérico, ele tem clichês de rock bem marcados e sim, é um projeto bem para TikTok, mas de qualquer forma, ainda assim, ele funciona. Se você tem vontade de ouvir uma música cativante e afins, esse álbum é perfeito para você poder escutar. A Pitchfork realmente perdeu um pouco a mão. Um outro álbum também que foi bem esquecido nesse ano foi o Paramore com o álbum This Is Why. Por mais que eles tenham conseguido concorrer ao Grammy com esse disco, num geral esse álbum é um dos menos
comentados e aclamados pela fanbase do Paramore. O álbum foi lançado em fevereiro de 2023 e é o primeiro disco deles quase 6 anos depois do Afterlother. O disco foi aclamado pela crítica e chegou em segundo lugar na Billboard 200 nos Estados Unidos. O disco teve até um relançamento acontecendo no mês de outubro. Em sua primeira semana, o disco vendeu 47 mil cópias, mas conseguiu vender 67 mil no total. O álbum conseguiu indicação aí no Grammy para Best Rock Album e a faixa título para Best Alternative Music Performance. O álbum é muito consistente e leva o Paramore para um lugar diferente na carreira, porém, no geral, nenhuma das músicas do projeto de fato virou uma referência e é o tempo todo comentado como outros artistas que nós já falamos aí antes. Um outro álbum também que acabou esquecido com o tempo, mas a gente acredita que ele foi esquecido mesmo pelas narrativas dele que são pesadas, pelo som que é muito alternativo e desvincula mais do que nunca a ideia de pop dessa artista que foi consagrada como uma popstar, mas também tem toda uma questão legal envolvida por trás do álbum que recentemente ficamos sabendo que acabou. Estamos falando da Kesha com o álbum Gag Order. O Gag Order é o álbum final da Kesha com a gravadora Kemosabe, que é do Dr. Luke. Ele acabou sendo esquecido completamente com as filhas da Adriana Goodgood no churrasco. Musicalmente, esse álbum diverge do som eletropop que nós testemunhamos no High Road. Ele é muito mais pop, experimental, eletrônico e psicodélico, e trabalhado com Rick Rubin, o produtor do Red Hot Chili Peppers, dos seus discos mais clássicos. O álbum fala sobre coisas como morte, depressão, exploração emocional, controle, esperança e busca pela verdade. Em antecipação do lançamento do álbum, 3 singles apenas foram promovidos. Um single duplo, que foi a música Eat the Acid com Fine Line, e Only Love Can Save Us. O álbum Gag Order foi um grande flop comercial. Ele chegou em número 187 na Billboard 200, vendendo 8.300 unidades. Mais tarde, conseguiu atingir um novo pico em número 168, com vendas adicionais de 8.600 unidades. Ficamos sabendo que oficialmente a Kesha está livre da má promoção da RCA, assim também como da empresa que gerenciava também a carreira dela no aspecto de contratos e afins, além da Kemosabe. Então ela está livre de tudo vinculado ao passado dela, agora que ela finalizou seu contrato com o disco Gag Order. Então, daqui pra frente vai ser um capítulo completamente novo para a carreira dessa artista brilhante que já fez a gente feliz num nível inexplicável. Um outro álbum também que foi muito marcante nesse ano, porque teve um grande hit mesmo, foi o disco Gloria do Sam Smith. A gente sabe que Unholy, sem dúvida, tá pau a pau aí com a música da nossa querida Miley Cyrus, das músicas mais ouvidas de 2023. Mas como Unholy foi lançada no ano de 2022, a gente considera ela mais uma música do ano passado do que de fato uma canção desse ano. Mas que a música fez um grande sucesso em 2023, isso ela fez. Gloria é o quarto álbum de estúdio do Sam e foi lançado em 27 de janeiro pela Capitol Records. O álbum estreou em número 1 em países como Reino Unido, Austrália e Irlanda e movimentou mais de 1.600.000 cópias no mundo todo. O álbum inclusive conseguiu uma indicação pela música Unholy e ganhou no último Grammy que nós tivemos aí. Inclusive, essa música se tornou um grande sucesso, liderando paradas da Austrália, Áustria, Canadá, Irlanda, Nova Zelândia, Reino Unido e também dos Estados Unidos. E também é o single de Sam Smith e Kim Petras que ficou mais tempo no topo das paradas. Porém, o álbum Gloria não teve muita promoção depois do seu lançamento. Sam apareceu em alguns lugares, deu entrevistas, mas no geral o álbum não emplacou nada depois do seu lançamento. Ele lançou clipes lindos, isso a gente precisa dizer, mas não foi pra frente. No final das contas, a gente tem essa consciência de que o disco em si acabou esquecido nesse ano, mas que a música Unholy continua sendo muito memorável. Um outro
projeto que foi lançado nesse ano foi o Problematic da Kim Petras, que na minha opinião ele acabou mais esquecido do que o próprio Feed the Beast, tá? O Problematic, de fato, ele era o álbum que seria lançado pela Kim Petras no lugar do Feed the Beast. Só que como o álbum teve um grande vazamento em 2022, ela acabou usando outras músicas que ela tinha que não vazaram para criar este novo álbum chamado Feed the Beast. No final das contas, o álbum não acabou impressionando a princípio, e passou um tempo ela acabou lançando como uma mixtape as músicas que haviam vazado oficialmente, não como um segundo álbum. O Problematic acabou sendo esquecido pelo simples fato de todas as músicas serem extremamente genéricas e não ter nada que de fato faça com que a gente se apegue àquele material. A gente sabe que mais ou menos o Feed the Beast caiu na mesma maldição, né? As músicas não apresentam nada do que a Kim de fato representa como artista, eles não inovam naquela artista maravilhosa. A gente sabe que a gravadora tem uma culpa muito grande nesse cartório aí, porque eles controlam muito a Kim. Quando a gente pega ela na época que ela não tinha uma gravadora e que ela lançou os dois primeiros projetos dela, o Clarity, assim como o Turn Off the Light, a gente percebe mundos completamente diferentes naquela artista super genial. Dessa vez ela trabalhou da forma mais genérica possível e, obviamente, criou músicas que poderiam ser cantadas por qualquer artista que acabaram sendo esquecidas totalmente no ano de 2023. Uma pena, porque, como eu disse, a Kim é muito capacitada. O nono álbum de estúdio da Pink, o Trust Fall, também foi pela mesma ladeira do esquecimento. Tá, a gente sabe que a música Trust Fall da Pink aqui no canal foi muito enaltecida e eu já cansei de falar que pra mim essa daí é top 5 melhores músicas lançadas em 2023. Mas quando a gente fala do álbum, o álbum é realmente muito esquecível. Até os próprios fãs não deram a devida, vamos dizer assim, atenção pro projeto, além dos singles. E a própria Pink entrou em uma turnê que ela tá promovendo mais músicas laterais do que de fato o álbum como um todo. Trust Fall alcançou o primeiro lugar em vários países, como Austrália, Canadá e Reino Unido, enquanto ficou em número 2 nos Estados Unidos quando foi lançado. Esse é o quinto álbum consecutivo de Pink, ficando no número 2 no seu país natal. O álbum, a princípio, foi promovido com 2 singles principais. Eles tentaram lançar Runaway, mas acabou que a música não foi muito pra frente. Ela relança o álbum recentemente com a música Dreaming e Out of Fight, que também não foram muito pra frente. No geral, o álbum acabou ficando bem esquecido. Muitos fãs acham que esse foi um dos álbuns mais fracos da Pink no aspecto musical, porque ele realmente foca numa vibe muito mais baládica, em que a Pink não mostra toda aquela energia que normalmente ela é conhecida por ter, tá? Então, assim, são esses detalhes que acabam dando uma breve pesadinha. Agora, um álbum esquecidíssimo mesmo, gente, é o Bibi da Bebe Rexha. Coitada da Bibi. A Mona não deu sorte em 2023. Ela tomou celularzada na cara, ficou com uma fuça arrebentada. O álbum dela flopou absurdamente, teve uma promoção porca vinda da gravadora. Enfim, nossa, a Bibi tá assim numa era de má sorte no aspecto da promoção da própria carreira dela sem ter nenhum tipo de vínculo com feat, que é uma desgrama. Bibi traz certos temas como empoderamento, autorreflexão e desenvolvimento pessoal. Apenas 3 singles foram promovidos do disco: Heart Wants What He Wants, Call On Me e Satellite, com o Snoop Dogg. Mas, vale lembrar, a grande força do álbum só aconteceu porque I'm Good Blue, com o David Guetta, estava hitando e foi incorporada no álbum. O disco vendeu muito poucas cópias, sendo um fracasso comercial e muito pouco comentado pelo público. Particularmente, eu acho que a Bibi, ela fez um disco consistente. Ele é um bom synth pop, ele tem momentos bem grandes, ele consegue ter músicas realmente boas. Mas não adianta, o público parece que não quer ouvir aquilo daquela artista. Então fica um pouquinho difícil, né, gente, de agradar esse povo que não abraça o trabalho. A Bibi fica parecendo muitas vezes que ela é uma artista only singles, que ela não serve para lançar um álbum pro público. É como se o público não quisesse ouvir um body of work dela, que eles quisessem ouvir apenas músicas selecionadas, que ela se mistura com algumas pessoas relevantes e ela entrega seus vocais incríveis. É mais isso que fica parecendo, infelizmente. E por
último, um álbum de uma lenda, né? O Queen of Me, da nossa querida Shania Twain, que diferente do último álbum dela, que foi o Now, lançado lá em 2017 e foi muito comentado, dessa vez o Queen of Me foi mais comentado pelo fato da Shania aparecer mais peladíssima nas fotos promocionais do álbum, mais ousada, abraçando toda ali a padrãozice corporal que ela tem, sendo uma mulher mais velha. Fico puto com isso, porque a Shania é mais do que a imagem. O Queen of Me, ele tem essa proposta de trazer essa questão mais empoderadora e pessoal da vida da Shania e essa exposição aí, mas eu preciso dizer pra vocês que o álbum é muito bom, gente. E o álbum ser reconhecido somente por uma questão de imagem é absurdamente triste. O álbum foi lançado em 3 de fevereiro de 2023 pela Republic Records. Ele produziu 2 singles apenas e infelizmente não conseguiu chegar tão longe. O álbum conseguiu se tornar o 3º álbum número 1 da nossa querida Shania no Reino Unido, mas conseguiu entrar apenas no top 10 do Canadá, Suíça, Austrália e dos Estados Unidos. A gente sabe que artistas mais antigos têm um pouco de dificuldade de se manter na indústria, né, gente? Mas Shania Twain fazendo um álbum de country, né? A gente esperava que fosse existir um pouco mais de engajamento, que as pessoas fossem comentar mais, porém é chocante de pensar que as pessoas tratam as lendas da música dos próprios Estados Unidos diferente do momento que elas atingem uma determinada idade. E o álbum dela é muito bom, isso que é o mais revoltante, mas acabou esquecido. Comenta aqui quais outros artistas vocês acreditam que em 2023 tiveram seus álbuns totalmente esquecidos, por mais que foram bons. Habla, preciso saber. Fechado? Beijo, até o próximo vídeo ou live nossa. Aí, tchau!